Boa noite a todo mundo, sejam bem-vindos a mais uma reunião pública da nossa casa. Hoje o estudo da noite é com a Eliane Bailão. Ela vai fazer uma reflexão do livro Boa Nova, né? A Boa Parte, falando sobre a passagem de Marta e Maria. Tá dando microfonia aqui. Acho que assim tá melhor, né? É Fonte Viva? Fonte Viva. Então, mas antes disso, nós vamos fazer uma ambientação, então, do livro Caminho, Verdade e Vida, lição 38, Pregações. Eu vou explicar. Tá dando merda. E lhes disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Em Marcos capítulo 1, versículo 38. E aí Emmanuel faz as seguintes considerações. Nesse versículo de Marcos, Jesus declara ter vindo ao mundo para a pregação. Todavia, como a significação do conceito tem sido erroneamente interpretada, é razoável recordar que com a semelhante assertiva o mestre incluía no ato de pregar todos os gestos sacrificiais de sua vida. Geralmente vemos na Terra a missão de ensinar muito desmoralizada. A ciência oficial dispõe de cátedras, a política possui tribunas, a religião fala de púlpitos. Contudo, os que ensinam, com exceções louváveis, quase sempre se caracterizam por dois modos diferentes de agir. Exibem certas atitudes quando pregam e adotam outras quando em atividade diária. Daí resulta a perturbação geral, porque os ouvintes se sentem à vontade para mudar a roupa do caráter. Toda dissertação moldada no bem é útil. Jesus veio ao mundo para isso. Pregou a verdade em todos os lugares. Fez discursos de renovação. Comentou a necessidade do amor para a solução dos nossos problemas. No entanto, misturou palavras e testemunhos vivos, desde a primeira manifestação do seu apostolado sublime até a cruz. Por pregação, portanto, o mestre entendia igualmente os sacrifícios da vida, enviando no divino ensinamento nesse sentido. Conta-nos o Evangelho que o mestre vestia uma túnica sem costura na hora suprema do Calvário. Essa lição, Emmanuel nos adverte aqui justamente, sempre retratando para a gente a questão da gente vivenciar os ensinos de Jesus, né? O aprendizado, mas aqui comenta na questão da pregação em si, o ato de você colocar o exercício de colocar essa verdade, esses ensinamentos para o outro. E aqui diz que envolve sacrifício. O ato da gente fazer o exercício de trabalhar para Jesus, trabalhar com Jesus, seja em qualquer atividade, mas que a gente leve essa mensagem consoladora àqueles que estão precisando, requer de nós sacrifício. A partir do momento que a gente está aqui hoje, demanda um sacrifício pessoal, né, para essa transformação. E aqui ele diz isso: Jesus aproveitou todos os momentos, sacrificou de tudo e aqueles que o seguiram também exercitaram esse sacrifício todo para continuar a pregar, a espalhar, a divulgar essa mensagem em diversos corações que necessitam da sociedade, dessa água pura, que necessitam desses esclarecimentos para dar um norte em suas trajetórias. Nós somos assim hoje também. Nós somos, todos nós aqui, lembrando lá da parábola do festim das bodas, né? Somos convidados a participar daquela ceia maravilhosa, daquela festa de casamento.
E é a festa de casamento que Jesus está justamente nos convidando a estar próximo desses ensinamentos. Não adianta nada de falar bonito aqui, mas na prática a gente não vai fazer nada. Né? A gente precisa se sacrificar, se dedicar. Quando a gente fala de reforma, é aquilo: reforma dá trabalho, né? Reforma íntima dá um trabalhão, mas é constante, é diário, é todo dia, né? A gente fazer esse exercício diariamente. E nós, como espíritos, já entendemos de que esse processo do tempo demanda encarnações, demanda experiências. Tem experiências que ainda na Terra vamos ter dificuldades, né? Mas a gente pode ficar deixando sempre, acumulando sempre para a próxima. Quanto mais oportunidade tivermos dessa encarnação para aproveitar, para justamente fazer esse exercício de transformação, está aí uma boa oportunidade, né? E aqui, justamente alertando para a gente essa advertência sobre a questão do nosso campo de pregação, é um campo de a gente evangelizar, de levar a mensagem, mas que demanda sacrifício. Demanda justamente às vezes tem vários obstáculos ali, e dentro dos obstáculos eu preciso persistir, usar a ferramenta da fé para dar continuidade, porque é esse caminho que a gente está trilhando, e é esse caminho que vai nos mostrar o verdadeiro sentido dessas palavras, dessas mensagens acalentando os nossos corações. Então vamos levar nossos pensamentos e agradecer ao amigo Mestre de Jesus pela oportunidade bendita de estarmos nessa casa de caminho, aprendendo um pouco mais dos ensinamentos da Boa Nova, dos ensinamentos do Evangelho, para que a gente possa colocar em prática, no exercício lá, no exercício da sociedade, mas principalmente penalizando esses conhecimentos na transformação do homem velho para o homem novo. Que possamos vibrar para todos aqueles espíritos que necessitam de um amparo, de um consolo, uma palavra amiga, e que a gente possa, através daqueles que estão aqui representados, aqui que estão presentes, aos amigos encarnados que estão aqui nos acompanhando, a todos que estão pela plataforma da internet, nas suas redes sociais, possam se sentir consolados, receber um pouco essa mensagem consoladora para promover o seu alto despertamento. Que a espiritualidade amiga ilumine a Eliane, junto com seus mentores, para que ela possa, através do seu estudo, levar as mensagens de conforto a diversos corações. Que o Senhor nos ampare, nos proteja, hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Então, vamos passar a palavra para a Eliane, que ela vai falar sobre a boa parte. Pode falar. Eu vou. Boa noite. Que a paz possa estar conosco. Foi dado para nós a incumbência de falar sobre a lição 32 do livro Fonte Viva, pela psicografia do Chico, né? E quem vem trazer as considerações do versículo em questão é Emmanuel, né? Esses livros que a gente costuma dizer, livro de página, esses 4 são do Emmanuel. Eu tomei a liberdade porque, embora vocês vão conseguir fazer o link, a referência rápida da história aqui, mas é interessante a gente pegar parte por parte para a gente poder refletir também nessa questão que Emmanuel ele abre o leque, ele mostra uma outra parte que a gente pode também estar interpretando da história. A página, ela tem o título de A Boa Parte, e ele tira de um versículo
do Lucas, no capítulo 10, versículo 42, que diz assim: Maria escolheu a boa parte que não lhe será tirada. Jesus, né? Lucas está relatando que Jesus falou a respeito desse momento que ele teve com Marta e Maria, que eram duas irmãs, as irmãs de Lázaro. E aí vamos lembrar um pouco a história antes da gente iniciar a página por si. A história conta que Jesus passou na casa dessas duas irmãs. A gente vai contar isso resumidamente. Aí vocês vão ter que puxar pela memória aí. E quando ele chega na casa dessas duas irmãs, Marta e Maria, Marta muito preocupada com os afazeres, com as coisas, na recepção da visita de quem estava chegando, e preocupada realmente com todos os afazeres da casa. E Maria, percebendo que era uma oportunidade de ouvir o mestre, ela senta do lado e fica ali. É como a gente faz, né? Eu não sei vocês, mas visita, chega em casa, a gente para tudo, né? Vai para o fogão, vai querer fazer comida. E quando não, tem os espertos que param e ficam lá, ó, só no bate-papo. Mas, na verdade, o olhar de Jesus é um olhar diferente. Lógico que é um olhar diferente, né? A gente olharia uma circunstância dessa como a pessoa esperta ficou lá numa boa e a outra ficou apenas trabalhando. Mas Jesus estava mostrando para Marta que ela estava muito preocupada e estava agitada. Até porque ela reclama, né? Poxa, eu estou aqui trabalhando e a outra parada lá sentada ouvindo as conversas. Essa é a historieta que Jesus depois, que quando Lucas registra essa história, é lógico que a gente vai perceber que Jesus estava querendo mostrar para a gente o quanto a gente perde oportunidade, às vezes nas preocupações, apenas nos afazeres, apenas nas questões materiais. E por vezes a gente não para, não respira, não eleva, né, para o alto, não reflete, às vezes nem ora. Às vezes vai dormir preocupado com o que tem que fazer amanhã. Eu não sei se vocês têm hábito, mas, por exemplo, se eu tenho uma atividade sábado, já tenho que anotar ela hoje. E também não é só pela preocupação, às vezes é por causa do esquecimento mesmo, porque a idade vai chegando e a gente esquece das coisas. E é tanta coisa que a gente acaba esquecendo. Embora teve uma evolução material e tecnológica tão grande, e hoje parece que a gente está muito mais escravo. Porque a gente tem que dar conta. A gente tem que dar conta o tempo inteiro. A gente tem que dar conta de conteúdo para um aluno, para a internet, quem trabalha na internet. Tem que estar atento a tudo que está acontecendo no mundo, porque tudo que acontece no mundo interfere na nossa vida. Então a gente tem que dar conta. E essas preocupações todas, que são diferentes da que era da Marta, evidentemente, que ela não tinha outras preocupações, mas os afazeres da casa, de dar conta de tudo, embora às vezes a gente deixe uma louça, ela vai estar lá no outro dia, tá? Se não passar nenhuma boa alma ali para poder lavar, ela vai estar ali. E ainda falando para você, pode vir que eu estou aqui te esperando. Então, isso tudo, a gente perde um tempo muito grande. Mas Emmanuel, ele pega desse versículo e ele olha uma outra coisa que às vezes a gente só entende que a boa parte que a Maria pegou foi a de estar ao lado dele. E que só isso é uma boa parte. E aí Emmanuel ele vai ampliar isso dizendo que a boa parte, aquilo que a gente tira de melhor de alguma coisa, de alguma situação, de alguma lição, de alguma vivência, embora por vezes sejam coisas ruins,
né, sofrimento, coisas que nós não gostaríamos de passar, também tem a sua boa parte. E aí evidentemente vou ter que ler para vocês, eu vou ter que ler daqui, porque ali não dá para enxergar. E ele diz assim: não te esqueças da boa parte que reside em todas as criaturas e em todas as coisas. O fogo destrói, mas transporta consigo o elemento purificador. A pedra é contundente, mas consolida a segurança. A ventania açoita, impiedosa, todavia, ajuda a renovação. A enxurrada é imundície, entretanto, costuma carrear o adubo indispensável à sementeira vitoriosa. Assim também há criaturas que, em revelando negativas em determinados setores da luta humana, são extremamente valiosas em outros. A apreciação unilateral é sempre ruinosa. A imperfeição completa tanto quanto a perfeição integral. Não existe no plano em que evoluímos. O criminoso acusado por toda a gente, amanhã pode ser o enfermeiro que te estende o copo d'água, o companheiro no qual descobres agora na faixa das trevas, pode ser depois o irmão sublimado que convida ao bom exemplo. A tempestade da hora em que vivemos é, muitas vezes, a fonte do bem-estar das horas que vamos viver. Busquemos o lado melhor das situações, dos acontecimentos e das pessoas. Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada, disse-nos o Senhor. Assimilemos a essência da lição, da divina lição. Quem procura a boa parte nela se detém, recolhe no campo da vida o tesouro espiritual, que jamais será lhe roubado. Eu marquei com cores diferentes. Por quê? Porque eu também estou fazendo as minhas considerações, raciocinando, tentando entender um pouco o que Emmanuel está querendo nos dizer quando ele destrincha um versículo assim, que é uma coisa difícil de fazer. Porque quando a gente fala de um versículo desse, nós temos que estar sabendo de onde foi tirado, qual ele foi inserido ali, mas por quê? Qual é a questão histórica ali? Qual foi a passagem? E aí eu já havia falado para vocês que a passagem era quando ele esteve com Marta e Maria e por conta da atitude de Marta, ele tira um ensinamento para nós. Mostrar que, por vezes, nós não ganhamos o talismã divino, que é o tempo, coisas boas, por conta das nossas preocupações passageiras. Coisas efêmeras às vezes, coisa que vai passar e a gente se preocupa. E desatentos a gente deixa de ver, fazer, sentir milhões de coisas. Por quantas vezes a gente faz aquilo que a página lá do Caminho, Verdade e Vida de hoje nos falou. A gente vem no púlpito, fala, lê e não faz. Mais ou menos assim. Essa é a história que Jesus quis contar. E aí o Emmanuel ele faz uma analogia para nós, que ele diz assim, não esquece, porque a boa parte reside em tudo, nas criaturas e também nas coisas. Ele vai fazendo uma analogia, primeiro ali com a natureza, para a gente poder entender. Você vê, até Emmanuel entende que às vezes a gente tem dificuldade de entender certas coisas. Então ele vai falando, o fogo, ele destrói. A gente sabe disso. Ferve uma aguinha para ver se não purifica uma água. Tem a parte boa.
Então, esses itens que ele vai falando, embora também traga algumas revés, mas traz as coisas boas também. E aí ele diz assim para nós: assim também há criaturas que, se revelando negativos em determinados setores da luta humana, são extremamente valiosas em outros. Às vezes a gente tem mania de ficar dando juízo de valor, né, às pessoas. Pô, fulano é assim, mas você já viu outra parte de fulano? Nossa, fulano é prestativo demais. É uma das coisas que a gente tem que começar a tirar, né, esse juizinho de valor que a gente faz, né? Eu tinha essa mania de falar assim: não, fulano, eu te falo, é nervosa demais, mas ela é prestativa. Tem a parte boa, como se a gente atenuasse a fala julgadora, né, no momento ali. Mas a gente sabe que realmente o ser humano tem as suas questões ainda para ser desenvolvidas, né, das suas virtudes, e tem questões que ele tem muito mais facilidade que o outro. Tem pessoas que têm facilidade de perdoar, tem pessoas que não têm. Então ele está dizendo ali que, mesmo revelando em determinados setores coisas negativas, ele tem coisas positivas, porque a gente não é de tudo mal e não é também ainda perfeito. Ele vai falar isso mais na frente, quando ele diz assim: a apreciação unilateral é sempre ruidosa, isso é o julgamento. Não julgueis para não seres julgados. Não adianta eu julgar o outro, porque também tem que ver o meu ladinho, né? Se eu estou podendo, não estou podendo falar do outro. Ele está dizendo assim: não adianta a gente ver isso unilateral e nem ver isso de uma forma de uma vida só. Para nós que somos reencarnacionistas, que estamos numa casa espírita, que estamos estudando espiritismo e que acreditamos no dogma da reencarnação, não dá para a gente olhar isso. Por quantas vezes a gente não julga o outro, mas fulano tem emenda? Isso é uma fala que a gente tem, e é uma fala cultural já, né? Já está impregnado na vida da gente, porque nós não conseguimos entender que aquele indivíduo ali, ele teve N existência, e todas essas existências é bagagem, então ele traz algumas coisas de lá de trás e daqui de hoje também, e aí a gente quer julgar como se ele tivesse apenas aquela existência de hoje. E quando a gente quer julgar, a gente não sabe o histórico do indivíduo. Então, como é que a gente julga? Não funciona. Ele está falando dessa questão. Não dá para ver unilateral. Você tem que ver o indivíduo pelo todo. Quando a gente vê esses cientistas, pesquisadores, esses homens que estudam na área da educação, quando surgiu os estudos sobre as inteligências múltiplas, foi uma libertação para muitos indivíduos, para muitas crianças, né? Porque há tantos tempos as pessoas achavam que o indivíduo tinha que ser completo em tudo, deveria saber tudo. De fato, quando formos espírito perfeito, a gente vai ter noção de todas as ciências. Mas tem que entender que cada indivíduo também tem as suas habilidades. Então tem inteligência emocional, tem inteligência espacial, tem inteligência lógico-matemática. E aí a gente começou a perceber que, fazendo o compartilhamento de um indivíduo que sabe uma ciência e o outro que sabe, e fazendo a troca, as coisas iam dar melhor. Quer dizer, o mundo evoluiu nesse sentido. A gente ainda que está meio parado, não busca esse conhecimento para poder caminhar de uma forma mais bacana. Então não dá para ver unilateral. Isso aqui a grosso modo. Agora imagine se a gente for entender e se a gente tivesse uma percepção mais ampliada de entender que o outro tem N questões, tanto da vida presente quanto da vida passada. Se pelo menos a gente entendesse melhor isso, na questão da tolerância, tudo ia ser bem melhor. E aí o Emmanuel ele fala assim: a imperfeição completa, tanto quanto a perfeição integral,
não existe no plano em que evolutimos. Evolutimos é a mesma coisa que evoluímos, tá? É um sinônimo. Então imagina que não tem perfeição integral nesse plano aqui que a gente está vivendo, que a gente está evoluindo. Até porque essa terrinha aqui ainda é de provas e expiação. Porque nós temos muita coisa para provar daquilo que a gente já aprendeu. Não colocando Jesus na questão, né? Porque a gente fala assim, que Jesus faria, difícil. Jesus não faz não, quem tem que fazer somos nós. Então, o que eu faço com o que eu já aprendi dos livros, de ouvir, de ver, porque a gente vê, a gente ouve, a gente vê lições daquilo que eu já aprendi em casa, daquilo que eu já aprendi com os amigos, daquilo que eu aprendi com aqueles adversários que porventura eu possa ter, né? Porque às vezes a gente não se dá bem com todo mundo, ou se dá. Se a gente se desse bem com todo mundo, a gente não estava aqui nesse planeta, a gente estava em outro. Mas a gente vai aprendendo com tudo isso. Então ele está falando que nesse plano não existe ainda nem essa perfeição integral e nem uma imperfeição completa. Nenhuma imperfeição completa. Tem pessoas imperfeitas? Tem, porque nós somos imperfeitos dentro desse caso espírito, a gente vê lá. Espírito imperfeito, porque a gente tem ciúmes, a gente tem mágoa, a gente tem raiva, a gente tem ódio, às vezes a gente quer vingar, né? Às vezes a gente quer lançar um pensamento negativo para o outro. Nós ainda estamos nesse patamar. Mas ele está dizendo para nós também que a gente vai mudar, porque a gente também tem uma boa parte conosco. A gente já tem uma boa parte conosco, a gente já tem um conhecimento, a gente já se predispõe a fazer algo para o outro, a gente em casa, com a nossa família, a gente está em luta diária, um com o outro, não essa luta de guerra que a gente está falando, mas a luta assim, de buscar todo mundo conviver bem, né? De organizar as questões financeiras também, isso tudo faz parte, né? De um ajudar o outro, se preocupar com o outro, preocupar com a saúde. Então a gente está na luta, todo mundo está na luta, isso é uma parte boa. Os nossos tutelados, os filhos, aqueles que a gente tem responsabilidade maior de cuidar, é a luta, então a gente tem a parte boa. Tem 500 milhões de outras coisas para se fazer? Tem milhões de outras coisas para serem feitas. Mas não é para ninguém se desesperar, porque senão a gente vai ficar na lida e não vai lidar conosco mesmo e nem vai viver. Pois ele diz assim, que aí ele fala agora nessa parte da justiça e da reencarnação, da lei de progresso, que às vezes a gente acha que não vai acontecer. Quando a gente vê coisas muito pesadas, muito nevasas, a gente fica assim, meu Deus, não é possível que o indivíduo teve coragem de fazer essa maldade toda, não dá para entender. De uma certa forma, é coisas que já não fazem parte do nosso pensamento mais, da nossa vivência, que a gente quer viver bem, a gente quer estar feliz, né? A gente não quer mais determinadas coisas que porventura, no passado, a gente poderia ter feito. Quando a gente assiste filmes de épocas, esses épicos aí, a gente pensa, meu Deus, não é possível que esses caras fizeram isso tudo. A gente não fica questionando, porque isso já não faz parte do nosso pensamento. Embora, às vezes, no momento de raiva, a gente pode trazer aquilo lá do passado, que ainda não foi resolvido dentro de nós, quanto indivíduo. A gente tem várias personalidades, né? A gente tem que lembrar disso. Várias encarnações. E aí ele fala assim para nós, ó, lei de progresso, justiça da reencarnação, as oportunidades está aqui, ó. Nesse trecho que ele diz assim, o criminoso, acusado por toda a gente, amanhã pode ser um enfermeiro que te estende um copo d'água. Vou falar uma coisa aqui que eu tenho ouvido, às vezes, de pessoas espíritas e tal, complicadíssimo isso. O Espiritismo ensina para nós que a justiça da reencarnação
é processo de reeducação, não é castigo. Não vem esse papo de dizer assim, é um castigo na próxima vida porque você fez isso, então agora vai acontecer. Não funciona assim. Ninguém aí trabalha no FBI do mundo espiritual, então não tem que falar nada. O que acontece é que nos processos reencarnatórios, esse indivíduo pode melhorar, caminhar. O que não quer dizer que ele não vai se ajustar com a lei, mas de uma forma diferente, porque ele está buscando. E o amor sempre chega antes da dor. Porque o indivíduo ele não pode se modificar se ele não tem conteúdo. Como é que ele vai entender que ele tem que mudar se ele não sabe nem por onde começa? Como é que eu vou falar que o fulano tem que amar se ele nem sabe o que é amor? Fica difícil. Então isso não acontece, é um processo que vai acontecendo. As oportunidades, as boas partes vão acontecendo na vida desse indivíduo. Então é uma mãe bondosa, é um espírito amigo que reencarna junto naquela família para auxiliar. Eles organizam tudo para que dê certo. O que às vezes ruim é que a gente não sabe usar o livre-arbítrio. Mas pode ter certeza que ele já tem conhecimento para ele poder colocar em prática. Quando se fala de chaga, de orgulho, né, e egoísmo, é o que realmente nos atrapalha. E às vezes a gente fica nessa, entre a cruz e a espada, e acaba fazendo um mau uso do livre-arbítrio. Então ele está dizendo aqui, ó, que esse de hoje, que pode ser um criminoso, ele pode ser, daqui a tanto tempo, aquele indivíduo que vai te dar um copo d'água. O que também não quer dizer que às vezes o criminoso, como está lá no Evangelho, que por vezes a gente chama, e por vezes é, de fato, como está no Evangelho, abjeto, ele também ama, da maneira dele, do entendimento de amor que ele tem, mas ele também ama. Bom, aí ele diz assim: o companheiro no qual descobre que agora uma faixa de trevas pode ser depois o irmão sublimado que te convida ao bom exemplo. Sábado passado, a juventude aqui, o tema era personagens da Boa Nova, né? E aí eu trouxe o Paulo, o livro Paulo Estevam, apresentei, porque é interessante a gente perceber o comentário do Emmanuel no início do livro, quando ele diz que o Paulo, ele transportou um abismo. Ele fez, porque ele foi firme naquela, ele foi convicto, ele teve certeza, depois de passar pelas dificuldades, porque ele passou pelas dificuldades. Ele não viu Jesus, agora estou salvo. Não foi nada disso. Ele estudou, ele passou pelas dificuldades, ele raciocinou. Ele tinha um orgulho, a gente percebia, quando ele viu toda aquela palestra do Estevão, aquilo, né, deu uma irritação. Porque tinha um cara, era rabino. Não era pouca coisa, né? E o poder, ele mexe muito com o indivíduo. Aqui a gente mostra muito isso. Você vê uma faixa de trevas, situações difíceis, né, que ele passou contra o indivíduo, mas ele tinha uma boa parte. Qual era a boa parte dele? O cara era convicto. Ele fez, ele falou assim: então é para mudar, eu vou mudar. Coragem. Embora em alguns momentos de dificuldade ele se entristece, mas não ficou desamparado em nenhum momento, que é o mais interessante. Por vezes a gente perde essa noção de achar que a gente está desamparado. E aí entra a Abigail, com as palavras fortes que ela deixou para ele, entra Estevão e a própria equipe do Cristo mesmo, né? E ele vai levando a palavra. Em uma existência, Manuel disse que ele realmente transpôs um abismo entre ele e o Cristo. Então, nós podemos também, né? Nós podemos. Às vezes é difícil, mas a gente pode também.
A tempestade da hora que vivemos é, muitas vezes, a fonte do bem-estar das horas que vamos viver. Ontem a minha filha ficou rindo de mim. Eu não sei se vocês têm esse hábito, mas eu gosto muito de repetir novela. Eu gosto. Repetir filme. Embora eu mexa com o Fábio lá, que quando ele está assistindo alguma coisa, eu falo assim, ué, é Milena Messi, talvez você está vendo isso aí, rapaz. E eu gosto de repetir tanto filme, quanto eu gosto de repetir livro também, gosto de revisitar livro direto. E aí eu estava vendo uma determinada novela lá, em que a menina passou tanta coisa difícil, eu já tinha percebido que ela era uma pessoa assim, quando você é resignado. Mas eu não tinha percebido que dentro da resignação dela, ela tinha uma coisa ainda melhor. Que embora estivesse convivendo com um certo algoz, ela fez ele se transformar. E quando ele diz assim pra gente, a tempestade da hora que vivemos é muitas vezes a fonte do bem-estar, quanta coisa de dificuldade a gente deve ter passado na vida, que foi difícil, que foi doloroso, que teve lágrimas, que teve sofrimento, mas que depois se passa e que a gente reconhece que foi uma bênção, olhando para trás e a gente agradece, a gente percebe que naquele momento, porventura apareceu amigos, você tirou uma força que você nem sabia de onde que era, parece que o negócio brota, te deixa lições de que você se passou, você entende que é importante que ninguém passe também como você passou, quando você percebe isso. Mas que infelizmente a gente ainda precisa do sofrimento, que é uma opção, né, da dor, para entender que a gente não precisa passar por vezes em determinadas situações. Observa bem que enquanto está lá, a gente às vezes não se preocupa. Mas quando é cá, muda de figura. Quantas pessoas, depois que sofrem determinadas situações, seja ela qual for, ela não começa a fazer campanha. Nós ainda estamos acostumados a ser despertados ainda pela dor. Não tinha necessidade disso, né? Não tem necessidade disso. Às vezes uma atitude simples, não é salvar o mundo, porque a gente não tem condições de salvar o mundo ainda. Eu estou falando em que sentido? Quando Jesus fala assim, larga tudo, sua família, e me segue, é porque ele sabe que dentro da família a gente também vai ter as nossas adversidades. Mas como vai seguir Jesus, né? Eu tenho que deixar tudo organizado, né? Não posso ir assim. Mas eu posso fazer o que Jesus ensinou, muitas coisas. Aproveitar a boa parte que eu tenho. Começar também a se reconhecer que você pode fazer algo pelo outro. E por você primeiro. Melhorar sua casa mental, você pode cuidar da sua saúde, cuidar dos seus, cuidar dos outros, isso tudo a gente pode fazer, tudo isso a gente pode fazer. As dificuldades, elas vêm, porque às vezes está dentro do nosso plano reencarnatório, de fato, né? Está dentro do plano reencarnatório, a gente sabe disso. Existe a questão da justiça da reencarnação, que nós às vezes temos algo para expiar, algo para provar, mas em momento algum nós vamos estar sozinhos. Nós podemos estar sozinhos com pessoas encarnadas,
mas amigo espiritual, anjo da guarda, tem uma galera, né, como diz os meninos, nos auxiliando. E aí, aqui nesse momento, tem que entrar uma coisa muito importante, que se chama fé. Fortalecer a fé no futuro, de que tudo passa, fé no futuro, porque se a gente não tiver fé no futuro, vai ficar muito difícil. Eu fui levar a Laura para ver a faculdade lá em Nova Iguaçu, e a casa onde ela ia morar anteriormente, e saiu da rua do meu sogro uma moça na moto, o marido, a mulher e 3 crianças. A Baixada Fluminense é complicada, né? Aqui também tem um monte de situações assim. E aí eu fiquei pensando assim, meu Deus, quando que esse planeta vai melhorar? Primeiro que a moto é uma coisa econômica, a gente sabe disso. Tinha que levar as crianças tudo. E como se não bastasse, quando eu entrei na Dutra, estava a moto, o pai, as crianças aqui. E aí a gente fica assim, será que esse mundo muda? Ele muda, mas quem tem que mudar primeiro somos nós. Como Kardec diz, a pedra de toque é questão social, né? É viver em sociedade, entender o outro, compreender o outro, participar com o outro, auxiliar o outro, pensar no outro. Antes de Jesus chegar à casa de Marta e Maria, a parábola anterior, sabe qual era? A do bom samaritano. Depois que ele sai da casa de Marta e Maria, não passa muito, Jesus é crucificado. Deixou para nós o caminho que a gente tem que seguir. Fora da caridade não há salvação. Isso é uma das frases mais lógicas e inteligentes que Kardec deixou para nós. Se a gente pega, nós que somos cristãos, a parábola do bom samaritano, que desce tudo, não põe nome no indivíduo caído, mas nos recorda que aqueles que passaram tinham conhecimento. Então, quando eu digo assim, que Jesus faria, não. Porque a gente está com essa mania, que Jesus faria? Pensa no que Jesus faria. Ô, meu amigo, você não tem nem condições de pensar no que Jesus faria. Pensa em tudo aquilo que Jesus já nos deixou, segundo os apóstolos, segundo os espíritos, né, que psicografa pelos médios. O que é a orientação? Fazer a caridade sem ver a quem. Sem colocar qualquer probleminha. Não vou fazer isso porque o fulano é isso. Não vou fazer isso porque o ciclano é isso. E a boa parte que a gente não vê no fulano? Eu vou fazer isso porque esse indivíduo ele tem boa parte, tem certeza absoluta, porque ele vai ser um espírito perfeito, tal qual você também um dia. E aí a gente caminha, consegue caminhar. Então, uma das coisas mais lógicas do Espiritismo é fora da caridade na salvação. Porque não adianta estar no púlpito, não adianta estar no palanque como político, não adianta nada disso. Emmanuel deixou a página muito bem dita. O falar tem que ser o fazer. Que é os 4 pilares também da educação. Conviver, fazer, saber. E como Kardec disse, a educação vai salvar o mundo. Quando a gente entender a educação, não apenas da instrução, mas aquela que a gente vai conseguir
dominar, né, os caracteres, as coisas boas que a gente tem. Aí vai dar tudo certo. Bom, e aí ele diz assim: busquemos o lado melhor das situações, dos acontecimentos e das pessoas. Mas aqui eu vou ampliar. Não é para acomodar. Não é para acomodar. Não é para a gente justificar os problemas que ocorrem nesse momento. Apenas isso. Quantos e quantos já falaram assim: a pandemia veio para isso, a AIDS veio para aquilo. Eu já ouvi pessoas falando assim: fulano daquele grupo de banda morreram porque senão eles iam errar muito o caminho. Falei: poxa, que injustiça, hein? Podia mandar uma meia dúzia pro céu, que só está fazendo lenha. Não é isso. Tudo tem um propósito. Mas todo propósito ele está me dizendo que eu tenho que buscar o quê? Aprender com aquilo, mas fazer com que aquilo também não aconteça mais. É disso que ele está falando. Quando Jesus fala: vá e não peques mais, para que mal pior não te aconteça. É disso que ele está falando. Então eu tenho o aborrecimento, eu tenho a problemática e eu começo a pensar: como que eu vou resolver isso aqui? De que forma? Dá para eu me segurar? Será que eu respondo para o fulano agora? Segura minha raiva, tomo água? Porque tem dia que a gente não está bem também. Esses dias eu falei assim com um sobrinho meu: tem dia que eu quero ficar muda, pensando, refletindo. E eu tenho dificuldade muito grande com isso, porque eu fui para corrigir as provas, a mulherada falando, e eu fazia assim, ó, para poder me ouvir. Quer dizer, cada um tem o seu jeito, e aí a gente vai respeitando um ao outro para poder não dar ruim. Então não é só ver a situação e falar que todo mundo passa por isso. Isso é acomodação. Temos isso aí porque é isso que a gente merece. Nós merecemos ser felizes. Primeira coisa, fomos criados simples e ignorantes, mas com uma meta de chegar à perfeição. É relativo a Deus, mas à perfeição. O que eu posso fazer para melhorar? Posso fazer isso tudo aqui, então faz a lista. Qual é a lista? O homem de bem. Está lá a lista, o homem de bem. Mas aqui o mundo está assim. O mundo está assim, mas não pode estar assim, gente. Vai lá na lista, o homem de bem. O homem de bem tem que cuidar de quem é mais fraco. O homem de bem não pode ter preconceito com raça, nem com a questão da sexualidade. Olha como é que o mundo está. Aí a gente fala assim: mas o mundo todo é diferente. O mundo todo é diferente. Eu cheguei aqui hoje e falei para o Felipe: vamos orar agora, porque a gente ora no Brasil todo dia, né, gente? Mas agora a gente tem que orar para o Catar. Por quê? É um país teocrático. Não vai aceitar o pessoal LGBT. Olha que problema. Vai ter violência, com certeza. Porque os corações ainda são endurecidos. A gente está julgando os amigos de lá porque eles têm esse entendimento? Não. Mas a gente tem que pedir a Deus para que aqueles corações possam ficar amolecidos, que eles possam ver de outra forma. Quem olhava de outra forma isso daqui? Eu encolhei. Emmanuel veio aqui e falou assim: olha, quando a gente fala da boa parte, até no sofrimento tem a boa parte, porque você aprende com o sofrimento. Você aprende. Filho da gente, quando vai embora, passa aperto, né? Vai aprender o quê? A se virar. Aprende a se virar. Filho não sabe fazer como vai aprender a cozinhar, porque não vai ficar com fome, né? É assim vai indo. Qual é a melhor parte? A melhor parte é que ele se superou. Ele buscou fazer outra coisa. Quando a gente não sabe resolver um problema, a gente pensa, ora, resolvi. É a melhor parte. Qual é a melhor parte? Quando você conectou com Deus. Marta,
fica muito na horizontalidade. A Maria é vertical, porque ela pegou a melhor parte. Ela pensou mais, pensou no alto. Mas a Marta tem uma boa parte, que é mãos que trabalham. Então, aquilo que a Maria tem, ela dá para Marta. Simples assim. A gente não gosta de agregar, às vezes, com aquilo que não pensa como nós. Isso é difícil. Eu acho que é uma das partes mais difíceis hoje, né? Por tantas questões, somente nosso país passou, é da gente conseguir interagir com isso tudo, né? Não digo nem de respeitar, mas de entender. Porque, por vezes, a gente esquece que cada um está no seu patamar, cada um tem um entendimento que dá para ter mesmo, não tem jeito. Então, quando a gente vê uma página dessa, a gente vê que aqui, dentro de uma página pequena, a gente tem a questão de não julgar. A gente sempre julga a coitada da Marta, né? Porque trabalhadora, a gente não tira essa boa parte dela também. Olha que coisa boa. Trabalhadora, anfitriã, recepcionou Jesus, preocupada no que ia dar para ele do melhor. Ela não queria nem ser elogiada, ela queria satisfazer o Cristo. E ninguém fala essa outra parte, que é a boa parte também. Lei de progresso, quando ele fala para nós que, embora as pessoas tenham suas imperfeições, suas dificuldades, que uma vida foi criminoso, em outra vida ele poderá ser alguém que vai te ajudar, que vai dar um copo d'água. O que não quer dizer que aquele que hoje está trabalhando como uma pessoa voluntária, boa, né, benevolente, não é porque foi um assassino, que foi um bandido, nada disso. Ele está dizendo que todo mundo tem um processo, né? Todo mundo vai caminhando na sua linha evolutiva. Mas nós sabemos que a história é recheada de coisas que a gente tem que ter vergonha. A gente sabe disso. E é importante a gente voltar lá na história para a gente ver coisas, para não repetir coisas. Isso é muito importante. Nós que somos mais de 50, a gente entende que a gente tem uma lacuna dentro da área das disciplinas de história. Eu hoje tenho que ficar voltando para estudar história. Eu faço estudo do Evangelho, do Novo Testamento, então eu tenho que entender de geografia, porque se eu não entendo de geografia, eu não consigo entender o que o texto está me dizendo. É difícil entender isso. Muito difícil, não é tão fácil. Hoje eu tenho que ficar estudando história. Então, todas as vezes que cito uma cidade ou outra, eu tenho que ir lá no Wikipédia da vida, no Google, o tempo inteiro. Senão a gente fala bobagem. E a gente já fala bobagem por si só, né? Então já viu, né? Aí estraga o troço tudo. Depois ele fala da justiça, da reencarnação, que são oportunidades que Deus nos dá para que a gente possa nos reeducar diante das leis, né? Lei de amor, lei de justiça, lei de bondade. Ele fala para nós da fé do futuro, fé no futuro. Pensou se a gente não tivesse fé no futuro? E não nos preocupemos com aqueles que pensam e que estão em outros segmentos religiosos, porque todo mundo, no seu íntimo de alma, porque foram criados por Deus, tem essa fé de que tudo um dia vai ser melhor. Senão não tinha por que a gente estar aqui, né? E ele fala pra gente o aproveitamento da vida. Aproveitar a vida, gente. Eu chego aqui no centro, brigo com o Felipe e falo assim pra ele, essa música me deprime, viu? Aproveitar a vida, pô, Denis Soares aí, alegria, filho. Tem que aproveitar a vida. Às vezes a gente fala assim, vai ajudar o fulano lá no asilo, vá também, mas vai ajudar os que estão dentro de casa, os fulaninhos. Essa semana eu fiz um grupo para os primos, para visitar um primo que está doente, acamado. Aí surgem várias falas. Ah, mas não, gente, visita-se mesmo, faz 5 minutos, faz uma live, todo mundo fica no. Eu adoro Instagram. Uma livezinha.
caminha 5 minutos, passa de carro, fala, oi fulano, como é que você está? O pouquinho que a gente faz e a vibração que a gente leva, a gente não tem noção disso. Aí parece que a gente precisa de coisa material, para ver se funciona. Não, às vezes não precisa não. Às vezes sentado aí, a gente está sendo muito mais beneficiado, a gente não tem nem noção. Eu creio nisso, eu creio. Eu me recordo quando levava a Júlia no lar de Frei Luiz, uma vez eu estava até com o Maranhão. Aí sentados, eu percebi índios, assim, na fileira. Eram entidades, porque eram dali da região, assistindo palestra. E eu chegava lá muito cansada, porque eu vinha na estrada, parava, né, tinha que sentar. A palestra começava às 7 da manhã, lá no lar de Frei Luiz. E a Júlia subia para fazer cirurgias espirituais. Foi um lugar que ajudou muito. E eu percebi o quanto que a gente saía de lá melhor. E quanto que a semana rendia, porque às vezes a gente estava cansado, porque tinha que levar, preocupado o que ia dar nos exames. Olha só. E a gente saía de lá melhor. Então às vezes a gente não percebe, né? Nem as bênçãos que a gente recebe, às vezes a gente não percebe. E aí ele diz para nós, Maria então escolheu a boa parte, que não lhe será dada, não lhe será tirada nunca, não é tirada. O que a gente aprende aqui não é tirado de nós, mas é preciso que a gente tire de nós e aplique na vida. Isso é importante, não vai ser tirado. Não perder tempo com coisas bobas e banais, não vale a pena. Não perder tempo. Emmanuel fala uma frase que eu gosto muito: tempo é talismã divino. Aproveite, aproveite, porque a gente não sabe se amanhã a gente vai ser chamado para a estação. E aí a gente pergunta, estamos prontos? Hoje nós já tivemos 2 desencarnes de pessoas, né, tão bacanas da música. Daí a gente fica assim, poxa, só tem perda. Espero que no planeta de regeneração que nós vamos estar, né, dona Arlete? Vai ser chique. Quer estar com a senhora? Vamos orar para isso. Vamos fazer alguma coisa para isso acontecer. E aí eu quero que todo mundo bom também venha para cá. Então vamos terminar, que Jesus possa nos abençoar nessa noite. Essa foi a reflexão. Eu me surpreendi, porque eu nunca tinha pensado nessa boa parte, também vendo as dificuldades como uma boa parte. A dificuldade faz a gente crescer, né? Desde que o mundo é mundo. Imagina que os homens da caverna que tinham que buscar o fogo. As dificuldades. Qual foi a boa parte? A gente teve fogo. Olha quanta coisa tivemos por conta das dificuldades, mas que fez a gente aprender, crescer e evoluir sempre. Que Jesus nos abençoe. Vou passar a palavra ao meu amigo Felipe. Não, isso não desliga não, pode deixar aí. Agradecemos a Eliane, né, pela contribuição do estudo da noite de hoje, né, pelo aprendizado, por vocês escolherem uma boa parte, né, por estarem aqui aprendendo e semeando esses estudos, né, essas reflexões da noite de hoje. Bom, domingo agora nós fizemos uma troca na escala, né? Então domingo agora vai ser o Robinson. Robinson vai estar aqui, ele vai falar sobre a fórmula da felicidade. Robinson tem a fórmula da felicidade. Então vocês precisam vir para saber qualquer fórmula. Então não percam, domingo agora, Robinson vai estar aqui. E na próxima quarta-feira, que seria a expositora de domingo, é a Raquel Lino, que vai estar aqui na quarta-feira, tá? Então, a troca é feita, então a gente prestigia aí Robinson no domingo e a Raquel Lino na quarta-feira, às 19h30. As atividades estão todas normalizadas, nós estamos fazendo as nossas atividades de forma tanto virtual quanto presencial.
mas convém a gente fazer novamente um pedido de reforço, conforme as autoridades de saúde já estão nos alertando, né? Manutenção da máscara, né? Nós precisamos voltar com a manutenção da máscara, porque nós já temos dados alarmantes aí do contágio para o Covid. Então, vamos permanecer de novo, prevenção. Quem está com a dose de reforço ainda para fazer, faça, né? As autoridades de saúde estão pedindo já para que a gente se atente para a manutenção, que já tem um diagnóstico de uma subvariante no Rio de Janeiro já identificada. Então, está aí nosso reforço, nossa observação para a noite de hoje. E também lembrando também que vamos ter um encontro de trabalhadores no domingo, eu esqueci o dia, já é 27, isso, 27, eu lembrei do 20, mas não lembro, 27 de novembro, às 4 horas da tarde, o encontro de trabalhadores. Todo mundo que contribui, que trabalha, que faz alguma ação, uma tarefa na idade, está convidado a participar desse evento. Sopão, evangelização, quem trabalha no passe, quem é médium, todo mundo que trabalha, que faz alguma ação para casa, né? Que venham, participe, que o encontro vai ser o nosso primeiro encontro presencial diante desse universo todo que nós estamos vivenciando dentro da pandemia. Então, vai ser nós estamos bem interessante, nós já estamos pensando algumas atividades para esse dia. Então, reserve na agenda, dia 27 de novembro, às 4 horas da tarde, é um domingo à tarde. Então, encerrando disso, vamos fazer nossa prece de encerramento, agradecendo ao amigo Mestre Jesus, a espiritualidade amiga que nos ampara, que nos protege, pela oportunidade bendita de estarmos aqui nessa noite, aprendendo um pouco mais das lições desse Evangelho, que possamos levar para as criaturas que tanto anseiam para ouvir essas palavras, para sentir essas palavras, e que possamos vibrar para que todos os trabalhadores e colaboradores dessa instituição, a comunidade que abriga essa instituição e todos aqueles espíritos que necessitam da água viva desse Evangelho, que passam por perturbações, por aflições, que a gente possa, nesse ato singelo dessa reunião pública, com alguma mensagem, auxiliar no consolo, para que ele possa prosseguir frente aos desafios desse mundo de regeneração. Que o Senhor nos ampare e nos proteja hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Aqueles que desejarão paz, só aguardar, tá bom? Tenha todo mundo uma boa noite.